Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Dando sequência à série que estuda temas de cunho filosófico e moral contidos na Revista Espírita, que é um periódico criado e dirigido por Kardec de 1858 a 1869, cuja leitura é recomendada a todos. Ela complementa a codificação espírita. O artigo que hoje destacamos pertence à Revista Espírita de outubro de 1866 e que presentemente está completando 150 anos de sua publicação. Trata-se de um tema bastante interessante. Os tempos são chegados. A professora Sônia e eu, aqui com você, faremos ponderações, estudaremos as ponderações, melhor dizendo, de Kardec a respeito desse assunto. Professora Sônia, todos conhecem, é filósofa, escritora e divulgadora da doutrina espírita. Olá, Márcia. Olá aos telespectadores do Filosofando. Mais uma vez estamos aqui estudando Allan Kardec, não é, Márcia? E de uma forma tão importante e tão atual, porque Allan Kardec nunca deixa de ser atual. Verdade. Professora Sônia, muito se tem falado sobre os tempos que são chegados, mas a maioria das interpretações que fazem dessa expressão carregam consigo ainda muito misticismo. Lembram muito o juízo final, verdade? Márcia, se nós formos estudar o desenvolvimento antropológico do ser humano, o pensamento ao longo dos tempos também, nós vamos ver que o nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo e as coisas que estão à nossa volta ainda é muito, que se baseia muito nos mitos, né? Nós vivenciamos os mitos durante séculos. Antes que pudéssemos alçar voo para a razão, para a interpretação de mundo de forma racional, nós imergimos, mergulhamos e ficamos na ambiência mitológica. E isso nós temos uma dificuldade muito grande de sair, de ver outros horizontes, de arejar a nossa mente, o nosso pensamento. O inconsciente coletivo está repleto de mitos. É o mito do guerreiro, o mito do herói, né? O mito do mártir. Então, todos esses mitos estão presentes no nosso cotidiano, fazem parte até das abordagens cinematográficas e nós vemos, inclusive, um grande afluxo de pessoas que correm ao cinema, né? a esses filmes, querendo não só o lazer, mas uma interpretação mais fantasiosa e que vem ao encontro do imaginário individual e coletivo. Quando Allan Kardec fala dos tempos são chegados, ele dá um sentido mais racional para essa questão. Já no livro A Gênese, ele comenta que o mundo de expiação e provas começou num período de transição já no final do século XVIII. Então, no final do século XVIII para cá, nós estamos
amplitude muito grande desse tempo, né? Então, tudo aquilo que nós podemos estudar acerca dessas mudanças que ocorrem à nossa volta, deve ser feito esse estudo de uma maneira racional e com os pés no chão, e não de uma maneira mística, conforme você estava dizendo no começo, né? Aliás, o próprio Kardec, ao iniciar esse artigo, ele começa com a seguinte indagação: em que sentido devem ser interpretadas essas palavras proféticas? Então, Márcia, nas universidades atualmente existe uma disciplina na Faculdade de Filosofia, principalmente, denominada Cenários Futuros ou Futurologia. Nada tem a ver com previsões que possamos... Ditas proféticas. Ditas proféticas que possamos vir a fazer em função dos tempos que vivemos, né? Ao contrário, a futurologia, com base nas ações, nas descobertas, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento tecnológico do presente, ela prevê um futuro imediato ou até a médio e até a longo prazo das situações que envolvem ou que nos envolvem no presente momento, né? E também, conforme eu estava dizendo, num futuro um pouco mais imediato ou mais distante. Então, eu queria dar algumas definições de como que nós sentimos essa problematização do futuro, né? O futuro é o horizonte temporal mais temido, desde a Grécia Antiga o é, né? Mas que também mais força de atração exerce sobre os imaginários coletivos e sobre as identidades dos indivíduos. Uma questão tão presente na existência de todos nós quanto o próprio presente. O que é o futuro? O futuro é o tempo que sucede o presente, que está por vir, numa concepção linear e mecânica. O futuro é atemporal, é o que é, e ainda não percebido numa concepção quântica. Manifesta-se na percepção que temos do tempo que passa na dimensão do antes, do agora e do depois. Quando nós vamos estudando a futurologia, nós vamos vendo que nada tem de místico no nosso entorno. Quando Kardec apela para o sentido racional desse estudo, ele também está fazendo futurologia, embora ele esteja ainda no século XIX. Portanto, é o que nós sempre dizemos, Allan Kardec nunca deixou de ser atual. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalinho e já já estaremos de volta. Até lá.